Olá, tudo bem? Olha que eu estou aqui de volta. Já faz bem 8 meses que eu comecei a conversar com vocês. Parei porque eu precisava ver, como que a gente poderia trabalhar um pouquinho essa questão do brincar com a criança. Como foi a brincadeira com as crianças? Vocês aprenderam a acalmar as crianças antes de brincar? Vocês brincaram com as suas crianças? Como foi e como está sendo esse período de pandemia? Primeiro, que o meu objetivo naquele momento, há 8 meses atrás, era justamente esse. Era da gente tentar brincar com as crianças, porque elas não podiam sair para a rua. Elas tinham que ficar em casa, manter o distanciamento. Se vai ficar em casa, então eu tenho que fazer? Eu tenho que proporcionar momentos lúdicos para essa criança. E é os pais que vão fazer isso. Porque eu não posso estar na sua casa, o professor não pode estar na escola. Então, o que resta é o pai fazer a função do brincar. Porque o brincar tem um significado importantíssimo na vida das crianças. Quando a criança brinca, ela aprende. E se ela não brinca, ela não aprende. Então é isso. Então, a minha intenção era o quê? Eu dei algumas atividades, sugestões de atividade para você brincar. E antes eu pedi para você acalmar sua criança. Porque não adianta falar, vamos brincar. Tudo bem, você pode até brincar, mas você também tem que ajudar a sua criança a manter a calma, a tirar um pouco da ansiedade, da angústia, daquela impulsividade. E para isso, eu preciso acalmar essa criança. Foi as técnicas que eu dei. Funcionou? Não funcionou? Pois bem, então esse era meu primeiro objetivo. Agora estou de volta com mais algumas conversas com vocês, e eu digo assim, vamos conversar? E esse vamos conversar é porque eu gostaria que você fizesse o manual de instrução da sua criança. Se você não fez, é importante fazer, porque quem conhece a sua criança é você. O seu filho, quem conhece, são os pais. Então, o que resta para nós é fazer o manual de instrução, para saber como que ele funciona. Porque essa criança, ela tem um manual. Ela diz para a gente, ela expressa, ela olha para a gente. Será que eu entendo o dizer dela, o olhar dela e o falar dela? Como que é a sua criança? Você consegue compreender ela assim, dessa forma? Pelo olhar, pela fala, pela escuta e mesmo pela maneira de brincar, pela maneira de agir? Se não, temos que fazer um manual, um manual de instrução. Porque esse primeiro momento que eu estou dizendo para vocês aqui agora, porque eu quero apresentar para vocês alguns tipos de comportamentos, de atitudes, porque essas crianças precisam de ajuda. E quem pode ajudar? É o pai, é a mãe, é o cuidador, é o professor, e não cada um na sua responsabilidade. O pai não pode transmitir para a escola o que é dele, e a mãe também não. O professor não pode transmitir para o pai o que é dele. Então o cuidador também tem que saber qual que é o papel dele, qual que é o papel dos pais. Então isso é muito importante, porque assim, você conhecendo o seu filho, você tendo o manual de instrução, você sabe ler essa criança. E ler essa criança é entender que ela precisa de cuidados. Eu conheço pais que não conhecem seus filhos. Ou muitas vezes eles preferem não conhecer porque tem vergonha da maneira como seu filho se comporta. Porque às vezes, eu não queria que meu filho fosse assim. Eu não queria que meu filho fosse daquele jeito. O meu filho não é diferente. Mas é justamente isso, o seu filho é diferente. Então eu tenho que tratar ele, você tem que tratar ele de forma diferente. A gente não trata todo mundo igual, porque todo mundo precisa de tratamento diferente. E o que é tratamento diferente? É cada um tratado da forma como deve ser. Por exemplo, eu conheço
Alguns pais, né, quando eu atendia, né, quando eu estou atendendo também, conheço alguns pais que você pergunta assim, como que é seu filho? Não sei. Mamentou? Não sei. Até que mês? Não me lembro. Quando passou para papinha? Também não me lembro. Quando esse menino começou a falar as primeiras palavras? Não me lembro. Quando, por exemplo, esse menino falou, quais foram as primeiras palavras que ele disse? Não sei. Então, olha só, esse pai não conhece o seu filho. Ele não entende o seu filho. Porque ele não fez o manual de instrução. Está prontinho o manual de instrução. A criança tem o seu manual. Nós precisamos de ler o manual dela. Entendeu? E registrar nesse manual dela, porque esse manual está dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo aquilo outro. Por exemplo, uma criança, quando ela é autista, né, se ela não verbaliza, não oraliza, ou seja, não fala, mas ela tem outras formas de falar. Você conhece as formas de falar que ela comunica com você? Muitos pais não sabem. Se a criança é Down, ela também verbaliza. E você conhece a maneira que ela verbaliza, com as dificuldades e limitações dela? Se essa criança tem déficit de atenção, você sabe quando ela prestou atenção ou não? Se a sua criança tem impulsividade, você sabe quando ela exagerou na atitude dela ou não? E quando ela é mal educada? Você conhece a sua criança quando ela também age de forma mal educada? Ou seja, não é porque você não deu educação, não. É porque ela está agindo daquela forma. E eu tenho que conhecer essa criança. E se essa criança não tem limite? Intempestiva, que te interrompe o tempo todo. O que você faz com ela? Como você lê essa criança? E por último, e se essa criança ela te desafia o tempo todo? E ela desafia e não faz o que você quer, porque ela tem querer próprio e ela sabe que não quer e não vai te obedecer. Ou melhor, ela não sabe, porque não é dela. Então, olha só, todos esses questionamentos que eu fiz para você é para você entender, que essas crianças têm uma dificuldade, né, na vida dela. E se você não conhece, eu não digo coitado da criança, eu digo coitado de você, pai, mãe, cuidador, professor. Porque a criança está te olhando, está querendo algo e ela não sabe como dizer e você não a compreende. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Então, nas próximas conversas, a gente vai apresentar alguns casos de crianças que têm dificuldade. E muitas vezes os pais até conhecem, mas não aceitam. Lembra que, né, eu vou dizer, ou melhor, eu vou dizer para você o seguinte: quanto antes você compreende a sua criança, que você lê a sua criança, que você olha para a sua criança, compreende o que ela quer dizer para você, quanto antes você terá melhores resultados futuros. Se demorar muito, vai prolongar resultados. Então, por que não já começar desde agora? São as dicas que eu, Luciano, psicopedagogo, gosto de tentar conversar com os pais para eles entenderem melhor essas crianças que estão aí gritando, pedindo socorro, né, olhando para você, pedindo que você a compreenda e você não entende. Então, voltando lá no início. Como você brinca com a sua criança? Como você a ensina ela a ganhar e perder? Como você ensina ela que ela tem que brincar? Nem sempre ela vai ter que ganhar. Como ensina
ela a dizer que, olha, eu perdi, mas eu posso tentar de novo. Que ela perca uma atividade, que ela perca um jogo, mas que ela não desista, que ela possa novamente dar continuidade ao jogo e não parar. Então, pai, tá aí. Podemos conversar sobre isso? Então, nos próximos vídeos, nós vamos conversar sobre cada uma dessas atitudes, cada um desses passos, cada um tipo de criança que eu gostaria de apresentar a vocês, tá bom? E eu quero apresentar de forma de casos, né, que acontece, de crianças que eu aprendi com elas, que a vida é assim. E ela tem muito a nos ensinar, nós temos muito a aprender. Nós temos mais a aprender com a criança do que a ensinar. Porque ela é criança e ela tem a naturalidade. Nós estamos engessados com os nossos costumes, desejos e vontades e querer. Então não vamos passar nossos costumes, desejos e querer para as crianças, porque elas têm que aprender tudo no momento e no tempo certo. Então, no próximo vídeo, vamos conversar? Beijo no coração de cada um, tá? E até o próximo vídeo, ok?